Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é super importante para qualquer empresa que transporta cargas aqui no Brasil: o seguro de responsabilidade civil ambiental. Vamos juntos decodificar esse tema para entender na prática como essa proteção funciona de verdade. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Pensa na seguinte cena: um caminhão da frota sofre um acidente e a carga que ele levava acaba contaminando um rio. E aí, o que acontece depois? A realidade, meu amigo, pode ser muito, mas muito mais complexa e cara do que a gente imagina. As consequências de um evento de poluição como esse são pesadas. A gente está falando de custos de limpeza que podem fácil chegar na casa dos milhões, fora as multas altíssimas dos órgãos ambientais, processos de indenização de tudo que é tipo e, claro, o estrago na imagem da empresa, que às vezes nem dá para consertar. Definitivamente não é um risco operacional pequeno. Para guiar a nossa análise, a gente dividiu tudo em 6 partes. Primeiro, vamos entender o desastre em si. Depois, conhecer o seguro que protege contra ele, decifrar o contrato, ver o que ele cobre, o que ele não cobre e, no final, quais são as obrigações de quem contrata. Vamos lá. Tudo começa com o risco. Um acidente, sei lá, o tombamento de um caminhão, é o que a gente chama de fato gerador. É basicamente estopim que pode transformar um dia de trabalho normal numa crise que vai durar anos. E é exatamente para isso, para mitigar esses riscos gigantescos, que existe o seguro de responsabilidade civil ambiental. Ele foi pensado para ser um escudo financeiro, sabe? Projetado para cobrir os custos e as responsabilidades legais que vêm de um evento de poluição. O objetivo principal da apólice é bem claro: é reembolsar o segurado pelas quantias que ele for obrigado a pagar. Isso pode ser por uma sentença judicial ou até por um acordo, desde que a seguradora aprove. Resumindo, o seguro cobre a grana para reparar os danos pelos quais a empresa for considerada responsável. Ok, agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais técnica. É fundamental entender que não existe um tipo só de apólice. Basicamente, são 2 tipos principais. E a grande diferença, o pulo do gato, está no quando. Tipo, quando o acidente aconteceu versus quando a reclamação foi feita. Parece um detalhe, né? Mas essa distinção, olha, é crucial. O primeiro tipo é a apólice à base de ocorrência. Aqui, o que importa mesmo é a data em que o acidente aconteceu. Se o evento de poluição rolou enquanto a apólice estava valendo, a cobertura está garantida. Não importa se a vítima ou o governo demorarem anos para fazer a reclamação oficial. O segundo tipo é a apólice à base de reclamações. Nesse modelo, o que ativa a cobertura, o gatilho, é a data em que a reclamação é feita contra o segurado. O acidente em si pode ter acontecido antes, mas tem que ter sido depois de uma tal data de retroatividade que fica definida lá no contrato. Certo? Então vamos resumir isso aqui. A diferença parece sutil, mas na prática é gigante. Na apólice por ocorrência, o foco é o acidente. Já na por reclamações, o foco é o processo legal que vem depois. A escolha entre uma e outra muda completamente como e quando o seguro pode ser acionado. Por isso é um ponto super crítico na hora de fechar o contrato. Beleza? Já entendemos como as apólices são ativadas. Mas agora, o que elas cobrem de fato? Que tipo de custo vai ser reembolsado se o pior acontecer? A cobertura não é para uma despesa específica, não. As apólices usam um termo bem amplo: perdas e danos, que na verdade é um pacotão. Engloba um conjunto de custos que surgem a partir do evento de poluição. E olha só como a cobertura é abrangente. Ela vai desde as despesas emergenciais, aquelas ações para conter o estrago logo nas primeiras horas, até os custos de limpeza a longo prazo. Também cobre os custos de defesa legal, com advogados e tudo mais, e, claro, a indenização final por danos a terceiros, que pode incluir danos corporais, morais, materiais e até danos aos recursos naturais, como rios, animais e plantas. Agora, vamos falar de um ponto que exige, muita atenção. Tão importante quanto saber o que está coberto é entender o que não está coberto. As exclusões são aquela parte do contrato que, se não for lida com cuidado, pode gerar umas surpresas bem desagradáveis e caras. Pensa nisso como um grande sinal de alerta. Ignorar as exclusões é um risco que nenhuma empresa deveria correr. Vamos passar pelas principais, aquelas que são padrão na maioria dos contratos? Primeiro de tudo, o seguro cobre acidente, não má-fé. Então, atos dolosos ou culpa grave estão sempre fora. Da mesma forma, problemas de poluição que a empresa já sabia que existiam antes de contratar o seguro, ou descumprir a lei de propósito, nada disso vai ter cobertura. Ah, e um ponto importantíssimo: o seguro reembolsa a reparação do dano, não o pagamento de multas para o governo. Multa é outra história.
E agora, olha que interessante, a diligência operacional básica é uma condição para a cobertura valer. Se o acidente foi causado diretamente por excesso de carga, ou porque o caminhão estava mal conservado, ou ainda por um motorista sem habilitação certa para aquela carga, a seguradora pode negar a indenização. Danos ao próprio caminhão e à carga também não são cobertos por essa apólice. E a poluição que começa quando a carga fica parada por mais de 36 horas também pode ser um problema. E para fechar as exclusões, as apólices geralmente tiram da reta os eventos de grande escala ou riscos muito específicos. Isso inclui coisas como guerra, terrorismo, contaminação por material nuclear e problemas com substâncias bem específicas, tipo amianto e chumbo. Também não há cobertura se um segurado processar outro dentro da mesma apólice. Bom, chegamos na nossa última sessão e talvez a mais prática de todas. O que a empresa segurada precisa fazer quando um incidente acontece para garantir que a apólice seja válida e funcione na hora H? E olha, atenção aqui, seguir esses passos não é opcional, é uma obrigação do contrato. Assim que aparecer o primeiro sinal de problema, tem que notificar a seguradora. Tem que tomar ações para diminuir os danos. Tem que cooperar 100% com a investigação e, talvez o mais importante, não sair por aí admitindo culpa ou fazendo acordos por conta própria. Descumprir qualquer um desses pontos pode literalmente custar o direito à indenização, é sério. E a gente termina com essa reflexão. Depois de ver toda essa complexidade de coberturas, de exclusões, de obrigações, será que a operação da empresa está mesmo protegida? Vale muito a pena revisar a apólice atual e as práticas de gestão de risco, porque a proteção de verdade não vem só de ter um seguro, mas de entender a fundo como ele realmente funciona.